Muito bom dia, amáveis amigos e irmãos reunidos aqui em Bogotá, Colômbia. É para mim um privilégio e bênção grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final, para o qual quero ler em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 17, onde nos diz o apóstolo São Paulo: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, à voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Podem sentar, queiram ter a bondade. Para esta ocasião, nosso tema é o Êxodo do último dia. Para poder compreender nosso tema, o Êxodo do último dia, o qual está mostrado aqui, nessa profecia de Deus por meio de São Paulo, temos que ir ao que foi o Êxodo do tempo de Moisés, onde Deus libertou o povo hebreu. Agora, é necessário compreender que um Êxodo tem uma ordem estabelecida por Deus. O primeiro é que este Êxodo tem que ter sido prometido por Deus e tem que haver um povo no qual se efetue esse Êxodo. E tem Deus que enviar um profeta por meio do qual realizar esse Êxodo. E esse profeta, se é um Êxodo em maior escala, é um Êxodo dispensacional. Portanto, esse mensageiro enviado por Deus, ao qual Deus usará para esse Êxodo, tem que ser um profeta dispensacional. E tem que vir no meio do povo, proclamando a mensagem de Deus correspondente a esse tempo e revelando as coisas que devem acontecer nesse tempo. E agora, tudo isso estava no Êxodo que Deus realizou no meio do povo hebreu, quando libertou o povo hebreu do Egito. Vejam como já desde Gênesis, Deus estava falando do Êxodo que Ele realizaria com a descendência de Abraão. Diz, capítulo 15 de Gênesis, versículo 12 em diante, 12 ao 21, diz: ao pôr do sol caiu um profundo sono sobre Abrão, e lhe sobrevieram grande pavor e densas trevas. Então disse o Senhor a Abrão: sabe com certeza que peregrina será a tua descendência em terra alheia,
e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás para os teus pais em paz, e em boa velhice serás sepultado. Na quarta geração, voltarão para cá, pois a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. Posto o sol, houve densas trevas, e um fogo fumegante e uma tocha de fogo apareceram e passaram por aquelas metades. Naquele mesmo dia, fez o Senhor um pacto com Abrão, dizendo: a tua descendência dê essa terra desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Aqui podemos ver que Deus já está falando do êxodo que vai realizar e com a descendência de Abraão. E ainda Abraão não tinha o filho prometido, não tinha um filho ainda por meio de Sara. Abraão, e Deus já está falando de um êxodo que vai realizar com a descendência de Abraão, a qual viria de Abraão por meio de Sara, e ainda não tinha filhos, mas Deus já estava revelando o que ia acontecer com a sua descendência. Portanto, Abraão teria um filho por meio de Sara, e depois esse filho teria também outro filho. E desse outro filho, qual foi Jacó, viriam 12 filhos. E desses 12 filhos viriam mais filhos, e assim iria se formando um povo. Assim iria se formando a nação, ou o povo que se tornaria escravo numa terra alheia, povo que Deus libertaria da escravidão e castigaria a nação que teria escravizado o povo de Deus, a descendência de Abraão. Ninguém sabia qual seria o povo ou nação que escravizaria a descendência de Abraão. Mas depois que já se cumpriu essa profecia, podemos ver que foi o Império Egípcio. O faraó do Egito escravizou o povo hebreu. O povo hebreu chegou ali buscando alimento para sobreviver, e porquanto toda a administração do império do faraó estava sob o mando de José, e José era um dos filhos de Jacó, o penúltimo filho de Jacó, e o primeiro filho por meio da sua esposa Raquel, e o segundo filho por meio da sua esposa Raquel foi Benjamim. E agora vejam vocês como o povo hebreu chegou ao Egito sem perceber que estava chegando ao Egito para, depois de ter essa bênção durante o tempo de José, depois se tornar um povo escravo ao se multiplicar esse povo lá no Egito. Quando foi multiplicado o povo hebreu no Egito, o faraó e seus conselheiros tiveram medo do povo hebreu, pensando que se em uma guerra esse povo ficasse do lado do inimigo, o Egito seria vencido e os inimigos do faraó se apoderariam do Egito com todas as suas terras. Assim que o povo egípcio escravizou o povo hebreu e teve um tempo muito longo de escravidão no Egito. Mas Deus havia dito a Abraão, vejam, Deus já está anunciando tudo o que vai acontecer, e está anunciando a Abraão, porque Abraão, sendo um profeta dispensacional, obtém toda essa revelação do que acontecerá. E Abraão, sendo o profeta da dispensação da promessa, obtém o conhecimento de tudo o que vai acontecer durante essa dispensação. E também do entrelace de uma nova dispensação que virá, onde o povo hebreu será abençoado, porque Deus os libertará no final da dispensação da promessa.
E agora vejam vocês nesse entrelace dispensacional, onde se entrelaçava a dispensação da lei com a dispensação da promessa, veio uma bênção muito grande para a descendência de Abraão. Veio a liberação. Agora, podemos ver que Abraão, sendo profeta dispensacional, tinha revelação da parte de Deus das coisas que iam acontecer. Porque não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos aos seus servos, seus profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. E agora vejam vocês o porquê Abraão é reconhecido mundialmente e através de todas as gerações como um homem grande diante de Deus. Deus falou dele e disse que era seu amigo. E dizer que um homem é amigo de Deus, isso é uma coisa muito grande. Pois Abraão conhecia Deus, Deus se revelava a ele e revelava as coisas que iam acontecer. Deus apareceu em forma visível a Abraão em diferentes ocasiões, tais como a ocasião em que apareceu como Melquisedeque, o qual é sacerdote do Deus Altíssimo e rei de Salém, ou seja, rei de Jerusalém. E é rei de justiça. E agora, podemos ver também em outra ocasião, na qual Deus apareceu a Abraão em forma visível e tangível e comeu com Abraão, foi quando apareceu Elohim, o qual é o mesmo Deus, com seus arcanjos Gabriel e Miguel, e Abraão ofereceu uma comida e eles foram com Abraão e comeram esse bezerro tenro que Abraão preparou com leite, com pães e assim por diante, com tudo que envolve uma comida. E agora vejam vocês como Abraão esteve com Deus em diferentes ocasiões. Ouviu, mas a Escritura diz que ninguém jamais viu a Deus. Agora, como pode ser possível que Abraão viu Deus em diferentes ocasiões e também Jacó? Vejam, em Gênesis também nos diz, no capítulo 32, versículos 22 ao 32 diz, de Gênesis capítulo 32 diz, naquela mesma noite Jacó se levantou e tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até o romper do dia. Quem é esse varão com o qual Jacó está lutando? É o anjo do Senhor, o anjo do pacto. E quando o varão viu que não podia com ele, tocou-lhe a juntura da coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó enquanto lutava com ele. Então o homem disse, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Porém Jacó respondeu, não te deixarei ir se não me abençoares. Perguntou-lhe o homem, qual é teu nome? E Jacó respondeu, Jacó. Então o homem disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Perguntou-lhe Jacó, dize-me, peço-te o teu nome. Mas o homem respondeu, por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi poupada. Saiu o sol quando ele transpôs Peniel e manquejava de uma coxa. Agora vejam vocês como Jacó diz que viu Deus ali, cara a cara. Nos narra dessa luta o profeta Oséias no capítulo 12. Nos narra como foi essa luta. Diz, no capítulo 12, versículo 4. Capítulo 12, capítulo 12, versículo
verso 12 en adelante dice, Versículo 2 em diante. "Pleito tiene Jehová con Judá, O Senhor para também castigar a Jacob com Judá conforme tem a sus contenda, caminos, castigará Jacó segundo os seus caminhos le pagará conforme a e sus o obras, recompensará segundo as suas obras. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão e pela sua força, como príncipe se ouve com Deus. Com o príncipe lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e lhe suplicou. Em Betel o achou e falou com ele ali. Mas Jehová es Dios Sim, de los ejércitos, com o Senhor, Jehová o es Deus dos su exércitos, o Senhor é o seu nome. Tú, pues, vuélvete a tu Converte-te a Dios, teu guarda Deus, misericordia y guarda juicio, o amor e a justiça, e em teu Deus espera sempre. Ahora vean cómo Agora fue esa vejam lucha como de foi essa luta de Jacó, onde Jacó Jacob. Lloró chorou y le rogó al e ángel rogou ao anjo por la bendición. pela bênção. Ahora, Agora, la escritura nos a habla Escritura acerca nos fala sobre de Cristo. Cristo, o mesmo Cristo falando, nos diz, En el capítulo 8, verso no capítulo 8, versículo 56 ao 59, Abraham, vuestro padre, se gozó de vosso que pai vio Abraão el exultou por ver o meu dia, viu? y se E gozó. alegrou-se. Entonces le dijeron Disseram-lhe os judeus, aún no tiene ainda não 50 tem años, 50 anos, e viste Abraão? Jesús le dijo, Respondeu Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão nascesse, eu sou. E agora vejam vocês como Cristo se identifica como aquele que esteve com Abraão e comeu com Abraão. E Abraão viu seu dia. Viu Abraão a manifestação de Jesus Cristo ali em forma visível, quando lhe apareceu e comeu com Abraão. E ali ele estava vendo o que o anjo do Senhor faria mais adiante, ao se fazer carne e viver no meio do povo hebreu. E agora, aquele verbo que estava com Deus e era Deus e criou todas as coisas, se fez carne e habitou no meio dos seres humanos. E foi conhecido seu nome, e foi conhecido pelo nome de Jesus. Esse é nada menos que o anjo do Senhor, o anjo do pacto, encarnado, feito homem no meio do povo hebreu. E agora ele foi quem realizou o êxodo do povo hebreu, libertando o povo hebreu lá no Egito, no tempo assinalado por Deus. Para o tempo assinalado por Deus, encontramos no livro de Êxodo, capítulo 3, que o anjo do Senhor apareceu ao profeta Moisés em uma chama de fogo, em uma árvore, e falou ao profeta Moisés. Vamos ver esta conversa de Deus com Moisés. Diz o capítulo 3, versículo 1 em diante. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, agora me virarei para lá e verei essa estranha visão. E por que a sarça não se queima? Vem do Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça. Moisés, Moisés, respondeu ele, eis-me aqui. Continuou Deus, não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, ou seja, o Deus de Arão, que é o pai de Moisés, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Então Moisés cobriu seu rosto, porque tuvo medo de mirar a Deus. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor, de fato tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, e conheço os seus sofrimentos. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra, para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem.
vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Respondeu-lhe Deus: certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Aqui temos, conforme ao programa divino, o tempo assinalado por Deus para realizar o êxodo do povo hebreu, libertar o povo hebreu e levá-los rumo à terra prometida. E temos também aí o homem, através do qual Deus realizaria esse êxodo prometido, o êxodo prometido por Deus a Abraão, para a liberação da descendência de Abraão que estava no Egito. E aqui temos todos os requisitos que se requerem para o êxodo do povo hebreu. Temos o povo escravizado no Egito, na nação que Deus disse a Abraão, mesmo que não lhe deu o nome, mas falou de uma nação que escravizaria a descendência de Abraão. E também temos o faraó, que tinha que estar no trono nesse tempo. E temos o povo no Egito clamando pela liberação, clamando por esse êxodo prometido por Deus a Abraão, para a sua descendência. E temos quem realiza o êxodo, que é Deus, aparecendo na coluna de fogo, para se manifestar por meio do profeta Moisés e realizar esse êxodo, porque tudo que Deus faz na terra, no meio do seu povo e com seu povo, o faz sempre por meio de um profeta. Agora vejam vocês, estes êxodos são muito importantes no programa divino, porque sempre que chega ao seu final uma dispensação, Deus envia um profeta dispensacional. E, por meio desse profeta dispensacional, se realiza um êxodo. Vejam, Abraão, quando chegou ao seu final a dispensação do governo humano, e ia começar a dispensação da promessa, houve um êxodo de Ur dos caldeus, de lá da Babilônia, para a terra prometida. Deus disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela. Aí temos uma saída da Babilônia, do Egito, para aquele tempo. Porque o mundo está representado na Babilônia e está representado também no Egito. E agora podemos ver como sempre quando se chega ao final de uma dispensação, há um êxodo, e Deus tem sempre um profeta dispensacional. E agora podemos ver a Moisés sendo enviado por Deus, e Moisés, sendo o instrumento de Deus para aquele tempo, era um homem com as duas consciências juntas, porque um profeta de Deus vem à terra com as duas consciências juntas. E estando acordado, pode experimentar o que para outras pessoas são sonhos, para o qual tem que estar dormindo as demais pessoas. Mas um profeta vem à terra com as duas consciências juntas, e estando acordado, pode ter seus sonhos e estar consciente das coisas que o rodeiam. Agora, vem assim porque Deus os vai usar
E se requer que eles, até estando acordados, possam ouvir a voz de Deus e possam ter as visões que Deus quiser dar aos seus profetas. Agora, vejam vocês, através da Bíblia, como Deus se revelava aos seus profetas. Porque toda a revelação divina sempre veio para os seres humanos através de um profeta. Porque eles são a palavra de Deus para a era ou dispensação em que eles vivem. E a eles vem essa palavra, e neles vem selada essa palavra. Agora, podemos ver Moisés, um pastor de ovelhas, o qual tinha sido um príncipe no Egito, mas agora é um pastor de ovelhas. Por 40 anos, pastoreando ovelhas e sendo assim treinado por Deus. Agora vejam, o treinamento que o faraó tinha dado lá no Egito não serviu para realizar a liberação do povo hebreu, não serviu para realizar o êxodo. Mas agora o treinamento que Deus está dando no deserto, pastoreando ovelhas, as ovelhas do seu sogro, vai ser de muita ajuda e bênção para sua missão profética que terá. E, como libertador, ele poderá ver em suas ovelhas, nas ovelhas que estava pastoreando, poderá ver depois o povo hebreu como as ovelhas de Deus. E ter paciência com o povo hebreu, assim como teve paciência com as ovelhas do seu sogro, as quais esteve pastoreando por 40 anos. Agora vejam vocês, como um profeta dispensacional, um profeta, para ser o instrumento de Deus para o êxodo desse tempo, é um pastor. Moisés, um pastor de ovelhas. E agora, vejam vocês como este requisito de pastor para ser o instrumento de Deus para um êxodo é muito importante, porque Deus diz também que Ele é o pastor. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Em lugares de delicados pastos me pastoreará. E assim continua falando a Escritura de Deus como nosso pastor. Portanto, nosso pastor, Deus, se manifesta por meio de um pastor. E aqui, por meio do pastor de ovelhas, Moisés, vai realizar o êxodo para pastorear por meio do profeta Moisés as suas ovelhas. Mas é Deus, o bom pastor, quem estará pastoreando o seu povo Israel. Mas terá que estar usando um homem, um profeta. E agora, vejam como realizou toda essa obra do êxodo do povo hebreu, tirando-os do Egito e levando-os à terra prometida. O êxodo é a saída. O êxodo é a saída. E agora vejam vocês como o povo hebreu é libertado por Deus. A coluna de fogo. Ele é quem realiza a liberação, mas vejam vocês, o faz usando um profeta. Esse profeta obteve a revelação do nome de Deus. E isso é muito importante também. E depois ele foi falando no nome de Deus, dando sua mensagem no nome de Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Também para o segundo êxodo, o qual o realizou o nosso amado Senhor Jesus Cristo, encontramos que ele disse: eu vim em nome do meu Pai. E agora podemos ver que
Para o êxodo, se requer um povo que necessite este êxodo e se requer um profeta dispensacional na terra. E se requer que esse profeta tenha obtido a revelação do nome de Deus. E tenha obtido a mensagem de Deus. E tenha sido chamado e reconhecido por Deus como mensageiro para essa nova dispensação. Vejam, os passa de uma dispensação a outra dispensação. Vejam todas as coisas que estão envolvidas em um êxodo divino. Para o povo de Deus, os passa de uma dispensação a outra dispensação, dá a mensagem para uma nova dispensação e dá todo o programa divino para essa nova dispensação e os tira da escravidão e os coloca em uma nova dispensação e em uma nova terra. Agora, recordem que Egito representa o mundo e o faraó, para o último dia, estará representando o anticristo, a besta, assim como o faraó, para os dias de Jesus, era o diabo. E agora, vejam vocês, Moisés libertou o povo hebreu, ou seja, Deus, por meio de Moisés, os tirou do Egito, da escravidão. Houve ali um cordeiro pascual que foi sacrificado no dia 14 do primeiro mês do ano religioso hebreu, e depois, já pela manhã, saíram livres. Foi sacrificado o cordeiro na tarde do dia 14, e porquanto no meio do povo hebreu os dias terminam à tarde e começa outro dia na mesma tarde, depois, na tarde, quando cai o sol, ao pôr do sol, termina um dia e começa outro dia, ou seja, que no dia 14 do primeiro mês do ano, estava terminando. Depois que o cordeiro tinha sido sacrificado, estava terminando. Depois que já tinha o cordeiro nas casas, estava terminando no dia 14 e estava começando no dia 15. E depois, vejam vocês uma coisa, a tarde e a noite do dia 15 começou. Começa à tarde. Os dias começam à tarde e terminam à tarde. E depois da tarde vem a noite. E depois da noite vem a manhã desse dia. E na manhã do dia 15, o povo hebreu ficou livre, saiu livre, rumo à terra prometida. Agora, tudo isso nos fala sempre de todo o êxodo que Deus realiza. Agora, Deus tira o povo hebreu de uma condição física, de uma escravidão física, e os liberta e os leva livres à terra prometida, à terra de Israel. Terra que flui leite e mel. Agora, na trajetória, depois de serem livres, na trajetória à terra prometida, tiveram lutas, tiveram problemas e todas essas coisas, mas chegaram à terra prometida. A saída se realizou com Moisés e depois a entrada à terra prometida com Josué. Mas, mesmo que vemos duas pessoas, somente é uma pessoa a que realiza o êxodo, e é a pessoa do anjo do Senhor, do anjo do pacto. Mas ele usou o ministério de Moisés e depois usou o ministério de Josué. Porque ele é quem coloca ministérios nas pessoas. E agora, o ministério
de Moisés continuou em Josué para entrar o povo à terra prometida. Agora podemos ver que no nome de Moisés estava impressa a obra que Deus realizaria libertando o povo hebreu, porque Moisés significa tirado das águas, e Deus tirou das águas do Egito, porque águas representam nações, povos e línguas. Deus tirou das águas egípcias, ou seja, do meio do povo egípcio, do meio do Império Egípcio, tirou livre seu povo Israel. Vejam como no nome Moisés estava impressa a liberação que realizaria ali, no meio do povo egípcio, tirando o povo hebreu. Tirou um povo do meio de outro povo. E depois, vejam vocês, esse povo que saiu tinha o Cordeiro Pascual, que tinha sido sacrificado, seu sangue tinha sido aplicado na verga e nos umbrais das portas dos seus lares, para a preservação da vida dos primogênitos, porque o lar onde não estivesse colocado o sangue do Cordeiro, o primogênito dessa família tinha que morrer. E a única forma para a preservação dos primogênitos de Deus é o sangue do Cordeiro de Deus, nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vejam como tudo foi tipificado também lá. E agora, a morte açoitou o Egito naquele tempo, e até o primogênito do faraó, o filho do faraó, morreu. E os filhos dos egípcios, os primogênitos, morreram. E até dos animais também morreu o primogênito. Assim que houve grande clamor no Egito, e pediram ao povo hebreu que saísse da sua terra, porque de outra forma morreriam todos os egípcios. Quando se chega ao tempo para o êxodo, o povo que tem a promessa para ser libertado tem as bênçãos de Deus para serem manifestadas nele. E os que se opuserem a essa bênção de Deus e a essa liberação, a esse êxodo, os juízos divinos caem sobre eles. Vejam o que aconteceu com o Egito, o qual foi destruído por causa da liberação do povo hebreu, porquanto o Egito, o faraó e seus conselheiros não queriam deixar o povo hebreu ir. E os juízos divinos caíram sobre o Egito. E agora, vejam como saiu livre o povo hebreu, e vejam como nesse êxodo ia um chamado Oséias, filho de Num, o qual acompanhava sempre a Moisés, era um jovem, o qual estava sempre com Moisés, e o qual era seu ajudante ou ministro de Moisés, o qual se mantinha servindo sempre. Vejam, capítulo 33, versículo 11 de Êxodo diz: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava Moisés ao arraial, mas o jovem Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda, do tabernáculo. Josué sempre estava ali, no tabernáculo. Esse jovem Josué, servidor de Moisés. E agora vejam como um discípulo de Moisés e servidor de Moisés, depois, mais adiante, obteve uma mudança de nome
E ao obter uma mudança de nome, pois Moisés mudou o nome de Oséias, filho de Num, e colocou por nome Josué. E ao colocar por nome Josué, vamos ver, em Deuteronômio, nos fala sobre Josué, capítulo 34, versículo 9 em diante diz: Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecesse face a face. Podemos ver que Moisés mudou o nome de Oséias, seu servidor, e colocou as mãos sobre ele, o ungiu, e o espírito de sabedoria da parte de Deus veio sobre Josué e se tornou a pessoa que foi usada por Deus para levar o povo à terra prometida, para introduzir o povo na terra prometida. Agora, o nome Josué significa Salvador ou Redentor. E redimir significa voltar ao lugar de origem. E Deus está levando ao lugar de origem o povo hebreu, os quais tinham saído da terra de Israel no tempo de José e foram ao Egito e agora estão de regresso à sua terra, a terra de Israel. No nome Josué está impressa a obra que Deus faria por meio de Josué, a obra de redenção, porque redimir é voltar ao lugar de origem. Portanto, Deus colocaria no lugar de origem o povo hebreu, o lugar de onde antes tinham saído, agora estavam regressando. E isso é restauração, serem restaurados à sua terra. Portanto, a obra que se realiza em um êxodo e o programa contido em um êxodo é o programa de redenção, o programa de tirar livre um povo e levá-los ao lugar de origem. E agora, vejam como, por meio do profeta Josué, foram colocados na terra prometida. E Josué foi quem repartiu, quem distribuiu a terra. E Josué representa o Espírito Santo. E representa o líder do último dia. Josué é Cristo, representa Cristo, porque Josué significa Salvador ou Redentor, e Jesus significa Salvador ou Redentor, porque o nome Jesus em hebraico é Josué. E agora, vimos como se realizou o primeiro êxodo, onde o povo foi restaurado à sua terra, ao seu lugar de origem. E ali foram estabelecidos com uma mensagem dispensacional. E agora, para o segundo êxodo, o qual foi realizado pelo mesmo anjo do Senhor, o anjo do pacto, do qual Deus nos fala em Êxodo, capítulo 23, capítulo 23 de Êxodo diz, versículo 20 em diante: Eu envio o meu anjo adiante de ti, para te guardar pelo caminho e te levar ao lugar que te preparei. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Não te rebeles contra ele. Ele não perdoará vossa rebeldia, pois nele está o meu nome.
Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. O meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Aqui podemos ver que o anjo do Senhor é enviado e ele é quem tem o nome eterno de Deus. E ele é enviado no Êxodo para libertar o povo e levá-los à terra prometida. E agora, vejam vocês, diz: eu envio o meu anjo adiante de ti para te guardar pelo caminho e te levar ao lugar que te preparei. É esse o trabalho do anjo do Senhor, do anjo do pacto, que é o mesmo Deus no corpo teofânico manifestado por meio da coluna de fogo. Portanto, encontramos que quem realiza o êxodo e leva o povo à terra prometida é o mesmo Deus, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas tem um instrumento, o qual é um profeta dispensacional e ao qual revela seu nome. O nome do anjo, diz aqui Deus, o nome de Deus o leva o anjo. Não te rebeles contra ele, pois o meu nome está nele. E agora esse é o nome que Moisés queria conhecer. O nome do anjo do pacto, do anjo do Senhor, e o anjo do pacto, o anjo do Senhor, dá esse nome nessas 4 consoantes, Y, H, W, H, a qual Moisés escutou sendo pronunciadas, e à medida que veio passando o tempo, a humanidade não pôde conhecer como se pronunciam essas 4 consoantes. E acrescentaram outras letras e o fizeram soar como Jeová ou Jahvé, ou assim por diante. Mas o anjo do pacto, o anjo do Senhor, é quem leva esse nome, e a Moisés o revelou. Ao profeta da dispensação da lei, ao qual usaria para a liberação do povo hebreu, revelou seu nome. E depois ordenou ao profeta Moisés que, em uma lâmina de ouro, uma folha fina de ouro, uma lâmina de ouro, fosse escrito santidade a Jeová. E fosse colocada essa lâmina na testa do sumo sacerdote. Porque esse é o homem que entraria uma vez ao ano no lugar santíssimo do tabernáculo que Moisés construiu e do templo que depois o rei Salomão construiu. Agora, vejam onde foi colocado esse nome que foi revelado a Moisés. Mas foi colocado ali nessas 4 consoantes. Não a pronúncia, mas as letras. Mas a pronúncia sabia Moisés, porque escutou o anjo falando esse nome. E agora encontramos que o sumo sacerdote, ao entrar no lugar santíssimo, tinha esse nome, era quem levava esse nome escrito na testa e era quem proclamava o nome do Senhor, falava o nome de Deus. E agora, para o Novo Testamento, onde um novo êxodo se realiza, onde aparece Jesus Cristo pregando no final da dispensação da lei e começo ou entrelace da dispensação da graça com a dispensação da lei. E agora Cristo vem no nome de quem o enviou, no nome do Pai,
E em algumas ocasiões nos disse, eu vim em nome do meu Pai. Em outra ocasião, em São João, capítulo 12, versículo 28, orando, ele, orando ao Pai, diz da seguinte maneira. Vamos ver. Capítulo 12, versículo 27 ao 28. Agora o meu coração está angustiado. E que direi? Pai, salva-me dessa hora? Mas foi precisamente para essa hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. E então veio uma voz do céu. Já o glorifiquei, e outra vez o glorificarei. Na primeira vinda de Cristo, o nome de Deus foi glorificado. E para a segunda vinda, também será glorificado o nome de Deus. Porque virá no nome de Deus, que é o nome eterno de Deus e nome da cidade do nosso Deus, e nome novo do Senhor Jesus Cristo virá, o enviado de Deus para o último dia, o profeta mensageiro da dispensação do reino e da era da pedra angular. Por isso é que Cristo diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 12, ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá, ou seja, nunca mais sairá dali. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e meu nome novo. Aí temos o mensageiro de Deus para o êxodo do último dia, do sétimo milênio. Agora, para poder compreender o êxodo do último dia do sétimo milênio, nós temos que compreender o que foi estes êxodos anteriores. Para o segundo êxodo, veio João Batista pregando primeiro e preparando o caminho ao Senhor. E começaram a sair. As pessoas começaram a receber a mensagem de João, e depois, quando apareceu Jesus, muitos dos discípulos de João começaram a seguir Jesus e entraram plenamente no êxodo daqueles dias. Ao segundo êxodo, onde Cristo tiraria as pessoas de uma condição espiritual e os colocaria em uma condição espiritual melhor. Começou a chamar e juntar as pessoas e prometeu que os encheria do Espírito Santo. João Batista também tinha dito, eu os batizo em água, mas quem vem depois de mim, atrás de mim, ele os batizará com Espírito Santo e fogo. E agora, quem vem depois de João é Jesus, o qual batizaria os crentes nele com Espírito Santo e fogo. Saindo no êxodo, segundo êxodo, saindo da escravidão em que o diabo colocou a raça humana, pois colocou a raça humana na escravidão do pecado. Saindo dessa escravidão, Cristo libertando as pessoas da escravidão do diabo, da escravidão do faraó, o diabo que colocou o ser humano em escravidão, em pecado. Agora Cristo está libertando os seres humanos e os liberta e os coloca na terra prometida do batismo do Espírito Santo, os coloca na terra prometida do novo nascimento, porque por meio de crer em Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados, o sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo, obtemos nossa liberação
espiritual, somos libertados do diabo e do pecado e somos colocados no reino de Deus. Somos colocados no batismo do Espírito Santo que produz em nós o novo nascimento. E assim, entramos na terra prometida do batismo do Espírito Santo. E assim entramos na terra prometida do corpo teofânico da sexta dimensão. Isto Cristo faz no segundo Êxodo com todos os que saem nesse segundo Êxodo que Ele realizou. E agora, para o último dia, temos a promessa de Cristo, da ressurreição dos mortos em Cristo, em corpos eternos, e a transformação de nós, os que vivemos. E isso é um êxodo para entrar na terra prometida. Com a ressurreição dos mortos em Cristo e a nossa transformação, estaremos na terra prometida do novo corpo. E depois estaremos também no reino milenial, na terra prometida do glorioso reino milenial. Que como reino é a terra prometida, ou seja, o reino prometido para os filhos e filhas de Deus que saem no segundo Êxodo e também no terceiro Êxodo. Porque para estar na terra prometida como reis e sacerdotes, reinando com Cristo, a pessoa tem que ter saído no primeiro Êxodo e ter recebido o Espírito de Cristo e ter entrado na terra prometida do Espírito Santo e ter nascido de novo para no último dia depois entrar no terceiro Êxodo para obter o novo corpo, o corpo eterno, que Ele nos dará. E esse corpo eterno é a terra prometida como corpo. E o reino milenial é a terra prometida como reino para todos os filhos e filhas de Deus. Assim que haverá um novo reino. O reino dos gentios será tirado. O reino ou os reinos deste mundo em breve se tornarão do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E nesse reino de Jesus Cristo, que é a nova terra como reino, a terra prometida como reino, estarão todos os que saíram no segundo Êxodo e viveram nas eras passadas. E os que saíram neste tempo final no segundo Êxodo, crendo em Cristo como seu Salvador e lavando seus pecados no sangue de Cristo, e estarão também os que neste último dia sairão no terceiro Êxodo, no qual encontramos que saem os que estão vivendo na terra, os escolhidos de Deus, e depois na ressurreição saem neste terceiro Êxodo os que partiram nas eras passadas. Recordem que José, o filho de Jacó, mesmo que ele viveu em outra dispensação, a dispensação da promessa, quando o povo hebreu saiu no Êxodo com Moisés, foram levados seus ossos nesse Êxodo e foi colocado na terra prometida. Porque todos os que partiram em eras passadas serão ressuscitados e serão levados neste terceiro Êxodo à terra prometida do novo corpo e à terra prometida do glorioso reino milenial. E estaremos também na grande ceia das bodas do Cordeiro. Agora, o terceiro Êxodo, vejam vocês, começa a ser preparado pela manifestação do Espírito de Cristo através do precursor da segunda vinda de Cristo. E depois, com a aparição de quem virá depois do precursor da segunda vinda de Cristo, que é um profeta dispensacional, o profeta da dispensação do reino, o qual vem nos últimos anos da dispensação da graça para a introdução de uma nova dispensação
e vem com uma mensagem dispensacional, com a mensagem da dispensação do reino, que é a mensagem do Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. E se entra no êxodo do último dia por meio da manifestação do Espírito Santo, do anjo do Senhor, de Jesus Cristo em Espírito Santo através do seu anjo mensageiro, através do qual estará neste tempo final chamando e juntando todos os seus escolhidos neste terceiro êxodo, no êxodo do último dia. Agora, há êxodos de eras e há êxodos dispensacionais. Os maiores são dispensacionais e estão refletidos nos êxodos de eras. Quando há um êxodo de eras, se sai de uma era e se entra em uma nova era. Aí é onde Deus envia o mensageiro para uma nova era e com esse mensageiro Deus chama e junta os escolhidos que sairão a uma nova era onde são estabelecidos por Deus. Esses êxodos, que são despertamentos ou avivamentos, os quais se produzem nas dispensações, nessas dispensações que transcorreram, onde Deus envia de era em era um mensageiro e se realiza um êxodo de uma era a outra era. Vem esse mensageiro com a mensagem correspondente a esse tempo. E agora, isso nos fala que para o final dessa dispensação virá um mensageiro dispensacional, com uma mensagem dispensacional, para chamar o povo e juntá-lo, e colocá-los em uma nova dispensação, em um êxodo dispensacional. E aí o povo entra em uma nova era. Sempre, quando envia o mensageiro dispensacional, isso é uma era de pedra angular. Se entra na era da pedra angular e se recebe a mensagem para uma nova dispensação. E se caminha em frente e se recebem as bênçãos que Deus tem para essa nova dispensação. E agora, para este tempo final, no chamado da grande voz de trombeta com a qual Cristo diz, em São Mateus 24, versículo 31, e enviará seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão os seus escolhidos. Isso é o chamado de Cristo do Espírito Santo, a grande voz de trombeta, a voz de Cristo, em seu anjo mensageiro no último dia, chamando e juntando os seus escolhidos no êxodo do último dia. E assim nos preparando para ser transformados e raptados neste tempo final. E assim sermos levados à terra prometida do novo corpo e à terra prometida do glorioso reino milenial. Agora estamos vendo que a mesma ordem dos êxodos anteriores é também estabelecida para o êxodo do último dia. Foi Moisés um pastor de ovelhas e Cristo, quando esteve aqui na terra 2000 anos atrás, disse, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. E porquanto Deus, o Senhor Jeová é nosso pastor, Deus em Moisés, vejam vocês, pastoreou o povo hebreu no êxodo que realizou. E Cristo chamou suas ovelhas como bom pastor e as pastoreou e de era em era esteve chamando e juntando suas ovelhas, como diz São João capítulo 10, versículo 14 ao 16, onde nos diz, ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais também devo trazer, e ouvirão minha voz, e haverá um rebanho e um pastor.
Cristo de era em era, por meio dos seus anjos mensageiros, esteve se manifestando e esteve chamando e juntando suas ovelhas, e os que escutaram sua voz, escutaram a voz do bom pastor. E agora, para o último dia, depois de todo este trabalho que Cristo realizou nessas eras, chegamos à era da pedra angular, a era onde o êxodo do último dia se estabelece e Deus envia seu anjo mensageiro com a mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino e chame junto a seus escolhidos na era da pedra angular. E assim somos colocados em uma nova terra como era, a era da pedra angular. E somos colocados em uma nova terra prometida como dispensação, a dispensação do Reino. E somos colocados em um novo milênio, em uma nova terra como milênio, que é o sétimo milênio, o qual é o último dia. Agora, o que é o último dia? O último dia é o sétimo milênio. Porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, nos diz 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, e também o profeta Moisés no Salmo 90 e versículo 4. Agora, quando nos fala dos últimos dias, os últimos dias diante de Deus para os seres humanos são o 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. Deus falou por meio dos profetas no Antigo Testamento e depois falou por meio de Jesus Cristo. São Paulo diz nos últimos dias, em Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 2. E se equivocaria São Paulo quando disse que Deus falou por meio de Jesus, por meio do seu Filho, nos últimos dias? Não se equivocou. Porque os últimos dias são o 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio, e Deus estava falando por meio de Jesus no 5º milênio. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez o universo. Agora vejam, Deus falou por seu Filho nos últimos dias. Porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E os últimos dias diante de Deus são 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio para os seres humanos. No 5º milênio, ali estava Jesus Cristo realizando o segundo êxodo para levar o povo de uma condição espiritual a uma nova condição espiritual. Passar o povo de morte à vida eterna. Passar o povo do pecado à vida eterna. E agora, para o último dia, o mesmo anjo do Senhor, o anjo do pacto, que esteve no primeiro êxodo, na forma da coluna de fogo, e que esteve no segundo êxodo, em carne humana, e foi chamado Jesus, para este último dia, ele estará presente, manifestado como cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, e o anjo forte que desce do céu em Apocalipse capítulo 10. E ele foi quem apareceu com os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia, nesta nuvem formada por eles, por estes anjos, em seus corpos teofânicos, em 28 de fevereiro de 1963, a 26 milhas de altura, e essa nuvem teve um tamanho de 30 milhas de largura. E agora, este anjo que era diferente dos demais, o qual se encontra aqui, é o anjo que para o último dia estará manifestado através do seu anjo mensageiro, através do profeta mensageiro da dispensação do reino. E este anjo
O anjo do pacto, o anjo que era diferente dos demais, é quem realizará o terceiro êxodo para a terra prometida do novo corpo e para a terra prometida do glorioso reino milenial, e nos levará também à grande ceia das bodas do Cordeiro. Ele é quem nos tirará desta condição física mortal, corruptível e temporária, e nos transformará, e nos dará um novo corpo, o qual é a nova terra prometida como corpo, uma terra prometida com vida eterna. E nos levará à ceia das bodas do Cordeiro, e depois nos trará ao glorioso reino milenial, onde reinaremos com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Agora, o instrumento que ele usa não é o Senhor Jesus Cristo, mas que esse instrumento que ele estará usando, esse véu de carne que estará usando no último dia, é o anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 22, versículo 16 diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos certificar essas coisas nas igrejas. João quis adorar o anjo de Jesus Cristo e o anjo disse que não fizesse. Por quê? Porque ele é um profeta, o profeta da dispensação do reino enviado por Jesus Cristo no último dia, à sua igreja, para o êxodo do último dia, para, por meio do seu anjo mensageiro, se manifestar, chamar e juntar seus escolhidos e prepará-los para serem transformados e os mortos em Cristo, para ressuscitá-los e nos colocar na terra prometida do novo corpo e depois nos levar à ceia das bodas do Cordeiro e depois regressar com Cristo ao glorioso reino milenial de Cristo, onde estaremos reinando com Cristo por 1000 anos como reis e sacerdotes e depois por toda a eternidade. E agora, vimos que o mesmo anjo do pacto, o anjo do Senhor, que libertou o povo hebreu da escravidão no Egito por meio do profeta Moisés e depois quem esteve manifestado em carne humana naquele jovem carpinteiro de Nazaré chamado Jesus, esse mesmo anjo do pacto, o qual se fez carne, o verbo, o qual se fez carne e habitou no meio dos seres humanos, lá no meio do povo hebreu, foi conhecido pelo nome de Jesus, o qual realizou o êxodo por meio desse véu de carne, o segundo êxodo para o último dia, o verbo virá novamente manifestado em carne humana. E como será sua vinda no último dia? Será sua vinda, como está mostrado em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante, e também Apocalipse capítulo 19, versículo 11 em diante. Agora vejam aqui no que disse o precursor da segunda vinda de Cristo, na página. Vamos ver. Vamos ler o que foi dito na página 104 e 105 do livro dos selos. Diz: Depois vem 7 trovões misteriosos que nem estão escritos. Correto. E eu creio que por meio dos 7 trovões será revelado nos últimos dias o que se necessita para preparar a noiva, ou seja, a igreja noiva de Cristo, para preparar a noiva para ter a fé do rapto. Porque com o que temos agora, não poderíamos subir. Há algo que tem que vir para nos preparar, porque, como estamos agora, apenas podemos ter suficiente fé para a cura divina. Temos que ter suficiente fé para sermos transformados em um momento e ser tirados dessa terra. E veremos mais adiante, primeiro Deus, onde está isto escrito. E passamos à página 131
do livro dos selos, onde diz: e agora Jesus, seu nome sobre a terra foi Jesus o Redentor, porque foi o Redentor quando esteve sobre a terra, mas quando conquistou o inferno e a morte, os venceu e subiu. Então recebeu um novo nome. Por essa razão é que gritam e fazem tanto ruído e não recebem nada. Será revelado nos trovões. Notem no mistério. Ele vem cavalgando. Tem que haver algo para mudar essa igreja. Vocês sabem isso. Tem que vir algo. Agora notem, ninguém entendia esse nome a não ser ele mesmo. E estava vestido de um manto salpicado de sangue, e seu nome é chamado o Verbo de Deus. E os exércitos que estão no céu o seguiam em cavalos brancos, vestidos de linho muito fino, branco e limpo. E da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E em sua vestimenta e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse, capítulo 19, versículo 13 ao 16. Ali vem o Messias. Ali é onde está. O que é? O que mudará a igreja de Jesus Cristo? O que é? O que realizará a transformação de nós os que vivemos e a ressurreição dos mortos em Cristo? A segunda vinda de Cristo. A vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. E vejamos na página 134 do livro dos selos o que diz o reverendo William Branham. E notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chega a se encarnar, o que está em nosso meio agora mesmo na forma do Espírito Santo, quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Espírito Santo para o último dia virá como? Encarnado. Assim como veio encarnado na pessoa de Jesus. O anjo do pacto, o Espírito Santo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Verbo se fez carne 2000 anos atrás, veio encarnado, e o conhecemos pelo nome de Jesus. E depois, para o último dia, encontramos que ele esteve manifestado em sua igreja de era em era, e esteve manifestando-se por meio dos seus 7 anjos mensageiros de era em era. E para o último dia estará manifestado em carne humana o Espírito Santo, o anjo do pacto, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Agora vejamos. Vem encarnado no último dia, e então o coroaremos. Então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por quê? Porque vem encarnado. Não pode ser coroado um espírito. Um espírito não pode ser coroado. Tem que vir esse Espírito Santo encarnado para ser coroado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E agora, na página 277 do livro dos selos, também nos diz: pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco. Quem é o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco de Apocalipse 19? O Espírito Santo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor. Enquanto o seu espírito, o Espírito de Cristo, entre em confronto com o anticristo e ele chame os seus. Cristo, em Espírito Santo, vem no último dia manifestado em carne humana. E agora vamos ver como será todo este evento correspondente ao último dia para o êxodo do último dia. Na página 256 do livro dos selos diz: mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. E se encontrarmos esse homem,
estaremos encontrando o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Estaremos encontrando o anjo do pacto, o anjo do Senhor, a Jesus Cristo, em Espírito Santo manifestado em carne humana, em um homem, deste tempo final. E assim estaremos encontrando quem realizará o êxodo do último dia. E quem o realizará? O anjo do Senhor, o anjo do pacto, Jesus Cristo, em Espírito Santo, manifestado em carne humana, no último dia. O cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Por isso aparece aí com uma multidão em cavalos brancos, porque esses são seus escolhidos. E agora, passamos à página 146 do livro dos selos também, onde nos diz: e ao mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, ou seja, se encarna no anticristo, no homem do pecado, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem para o último dia, para o tempo do êxodo do último dia, assim como estava Moisés, o instrumento de Cristo, o instrumento de Deus, onde Deus estava manifestado para a liberação, para o êxodo. Por outro lado, estava o diabo no faraó manifestado. Agora aí podemos ver os dois instrumentos que estariam naquele tempo: o diabo no faraó daquele tempo e Deus, o anjo do pacto, em Moisés, manifestado. E para este tempo final, podemos olhar também o que foi o segundo êxodo e podemos ver que Deus esteve manifestado em carne humana em Jesus. Deus, em Espírito Santo, esteve o anjo do pacto em Jesus, manifestado para o êxodo. Mas, por outro lado, o diabo se encarnou em Judas. Diz a Escritura que o diabo entrou dentro de Judas e por isso vendeu o seu mestre a Jesus. E agora, para o último dia, o diabo estará encarnado no anticristo, no homem de pecado, na besta, e se levantará contra Cristo. Cristo estará manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro. E, assim como aconteceu no primeiro êxodo e segundo êxodo, também acontecerá neste último dia, no êxodo do último dia. Diz Apocalipse capítulo 22 e capítulo 17. Vejamos em Apocalipse capítulo 17, versículo 11 em diante, diz: La bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto, a besta que era e já não é o oitavo rei, pertence aos 7 e vai à sua destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis por 1 hora juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Guerrearão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Aí podemos ver o enfrentamento que haverá neste último dia no êxodo, do último dia, assim como houve um enfrentamento entre Moisés e o faraó. Agora podemos ver também em Apocalipse capítulo 19, versículo 19, este enfrentamento. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que estava montado no cavalo e o seu exército. Ou seja, para guerrear a besta e os reis que tinham dado seu poder e sua autoridade para guerrear contra quem? Contra o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19.
para guerrear contra o anjo do pacto, o anjo do Senhor, de Jesus Cristo, manifestado no último dia, no êxodo do último dia. E agora, a vitória é segura para Cristo, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Diz, e a besta foi presa, e com ela o falso profeta que diante dela fizeram os sinais que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Ou seja, que aqui encontramos que a vitória a obteve Cristo, o anjo do pacto, em sua vinda no último dia, no êxodo do último dia. Os demais foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Assim como o anjo do pacto, por meio da manifestação que teve através do profeta Moisés, teve a vitória contra o faraó, e assim como o anjo do pacto, por meio da sua manifestação através de Jesus, teve a vitória contra o diabo, para este tempo final, Cristo, anjo do pacto, por meio da sua manifestação no último dia, em seu anjo mensageiro, obterá a vitória, a grande vitória no amor divino, e os mortos em Cristo serão ressuscitados em corpos eternos, e nós, os que vivemos, seremos transformados, e iremos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Agora vimos tudo relacionado ao êxodo do último dia. Uma mensagem dispensacional tem que estar presente. É a mensagem do Evangelho do Reino que gira ao redor da segunda vinda de Cristo. Um profeta dispensacional tem que estar em cena. Esse é o anjo do Senhor Jesus Cristo, profeta da dispensação do Reino. E temos que estar no último dia, que é o 7º milênio, e se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, já estamos no 7º milênio, que é o último dia diante de Deus. E tem que haver um povo que entre nesse êxodo, que seja libertado nesse êxodo. E agora, de era em era, vimos êxodos de eras que tipificam o êxodo grande que Deus realizará neste último dia. E assim como houve um território onde se cumpriu cada um dos êxodos, o primeiro foi no Egito, vejam vocês, e o segundo Cristo realizou na terra de Israel, e agora, através das eras, estiveram entrando nesse êxodo para obter a terra prometida do batismo do Espírito Santo, e para este tempo final para obter a terra prometida da plenitude do Espírito Santo e obter assim o corpo eterno e glorificado. Há um território onde Cristo estará manifestado em Espírito Santo no último dia através do seu anjo mensageiro e estará manifestado em carne humana, realizando o êxodo do último dia, para entrar na terra prometida do novo corpo, nós os que vivemos e os que partiram nas eras passadas, e ir à ceia das bodas do Cordeiro, e depois regressar à terra com Cristo para o grande reino milenial. Esse reino milenial também, como reino, é o reino prometido, a terra prometida como reino para todos os filhos e filhas de Deus. E no terceiro êxodo, vejam vocês, saem todos os escolhidos de Deus do último dia e os escolhidos de Deus das 7 eras da igreja gentia, porque eles serão ressuscitados em corpos eternos e nós, os que vivemos, seremos transformados e iremos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Mas depois regressaremos à terra para o glorioso reino milenial, para essa terra prometida como reino,
para estar com Cristo, desfrutando das bênçãos do reino de Deus estabelecido na terra por nosso amado Senhor Jesus Cristo. Cristo disse, na oração que ensinou aos seus discípulos, que uma das coisas que pedisse ao Pai foi: venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim como no céu, aqui na terra. E isso se cumprirá plenamente no reino milenial. Mas antes, tem que vir o Filho do Homem, Cristo, o Espírito Santo, manifestado em carne humana para o êxodo do último dia, para nos levar a esse glorioso reino milenial. E para isso, tem que transformar nossos corpos e ressuscitar os mortos em Cristo e nos levar primeiro à ceia das bodas do Cordeiro, que é a recepção das bodas do Cordeiro com sua igreja. Agora vimos este mistério do êxodo do último dia. E vimos como vem o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, manifestado em e para o êxodo do último dia, para a liberação da semente de Abraão, a semente celestial de Abraão, que será libertada, será transformada de mortais a imortais, e os mortos em Cristo serão ressuscitados e se levantarão imortais para estarem conosco. Agora vejam como, para este tempo final, o êxodo do último dia nos trará todas essas grandes bênçãos que Deus prometeu no Antigo Testamento e Novo Testamento para a semente de Abraão. Também o povo hebreu será beneficiado neste êxodo do último dia. Receberá também suas bênçãos. Porque em Israel é que será estabelecida a capital do glorioso reino milenial do Messias, do Cristo, do ungido. E o trono de Davi será restaurado. E o reino de Davi será restaurado pelo Messias e governará sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. Em sua vinda, vindo Cristo no êxodo do último dia, manifestado em seu anjo mensageiro, manifestado em carne humana, o povo hebreu, em certa parte do ministério do último dia, o verá e dirá: este é quem nós estamos esperando. Na página 22 e 23 do livro de citações, página 22, versículo 176 diz: e ali estão as duas testemunhas, ou seja, as duas oliveiras, Moisés e Elias. E quando eles atormentarem o mundo com suas pregações e reunirem outra vez os judeus, trazendo-os para arrependimento, trazendo-os outra vez para que creiam, quando virem Jesus Cristo vindo pela noiva, eles dirão: olhem, este é o Deus a quem estávamos esperando. Este é o Deus a quem esperávamos. Este é Ele, mas Ele não vem por eles, vem por sua noiva. E mais abaixo aqui mesmo diz: quando o Senhor Jesus Cristo vier por sua noiva e eles o virem, eles dirão: este é quem esperamos, ali está Ele. Ele se levantará com cura em suas asas. E agora,
Vejam aqui no livro dos selos, página 57, diz: E vi outro anjo forte descer do céu, vestido de uma nuvem, e o arco-íris sobre sua cabeça. Isso é Apocalipse capítulo 10. Agora, se você notar bem, notará que essa pessoa é Cristo, porque ainda no Antigo Testamento ele foi chamado o anjo do pacto, e ele agora vem diretamente aos judeus porque a igreja chegou ao seu fim. Bem, agora continuando, e o seu rosto era como o sol e seus pés como colunas de fogo. Recordam o anjo de Apocalipse capítulo 1? Este é o mesmo. Um anjo é um mensageiro, e ele é um mensageiro a Israel. Vê você? A igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem por sua igreja. Aqui temos o anjo do pacto, o anjo do Senhor, de Apocalipse capítulo 10, que é o mesmo anjo forte que desce do céu, o qual apareceu nessa nuvem formada por anjos, e um deles era diferente dos demais. Esse é o anjo que no último dia vem manifestado em carne humana para realizar o êxodo do último dia. E esse é o anjo que será visto manifestado em carne humana, e o povo hebreu dirá: Este é quem nós estamos esperando. Quando se fala com o povo hebreu, com algum rabino do povo hebreu, com relação à vinda do Messias, à vinda do rei de Israel, eles dão testemunho que o que eles estão esperando é um homem, um profeta, um homem, um profeta onde Deus estará manifestado em carne humana, onde estará o anjo do pacto, o anjo do Senhor, manifestado em carne humana, vestido de um corpo de carne humana. E para este último dia, esse véu de carne, se o encontrarmos, estaremos encontrando a manifestação do anjo do Senhor, do anjo do pacto, do anjo que era diferente dos demais, manifestado em carne humana através de um homem deste último dia, através do anjo do Senhor Jesus Cristo. Vimos o mistério do êxodo do último dia e vimos que a manifestação do anjo do Senhor, do anjo do pacto, de Jesus Cristo em Espírito Santo para este último dia, seria onde? No território latino-americano e caribenho. Na América Latina e o Caribe. É onde o anjo do Senhor, o anjo do pacto, se manifesta em carne humana, em seu anjo mensageiro, e manifesta o êxodo do último dia. E daí a bênção se estenderá para outras nações e chegará até o povo hebreu, para poder entrar na terra prometida do reino milenial. As pessoas e até também as nações têm que entrar ao êxodo do último dia. E aí está a oportunidade grande para a América Latina e o Caribe. Porque no êxodo que Deus realizou por meio do profeta Moisés, não somente entraram os filhos de Israel, mas que também muitas pessoas, gentios também, foram nesse êxodo para a terra prometida. O êxodo do último dia. Vimos o que é o último dia, é o sétimo milênio. Vimos quem realiza o êxodo do último dia, é o mesmo que realizou o êxodo do tempo de Moisés e o êxodo do tempo de Jesus. É o anjo do Senhor, o anjo do pacto, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Verbo, que estava com Deus e era Deus, e se fez carne e habitou no meio do povo hebreu e foi conhecido pelo nome de Jesus, o qual esteve no meio da sua igreja de era em era, e neste tempo final estaria na era da pedra angular, da igreja do Senhor Jesus Cristo, nos dando sua mensagem do Evangelho do Reino e realizando o êxodo do último dia. Foi para mim uma bênção grande estar com vocês nessa ocasião, dando testemunho do êxodo do último dia. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E em breve se complete o número dos escolhidos de Deus. E em breve os mortos em Cristo ressuscitem em corpos eternos, e nós, os que vivemos, sejamos transformados no nome eterno do Senhor Jesus Cristo e sejamos levados à ceia
das bodas do Cordeiro ao céu, à casa do nosso Pai Celestial. Amém e amém. Que as bênçãos de Cristo continuem com todos vocês. Os que seguiram a Moisés no Êxodo estavam seguindo o anjo do pacto, Jesus Cristo. E os que seguiram o anjo do pacto a Jesus Cristo no segundo Êxodo, vejam vocês, estavam seguindo o anjo do Senhor, a Jesus Cristo. E neste terceiro Êxodo, neste Êxodo do último dia, os que seguimos o anjo do pacto, o anjo que era diferente dos demais, estamos seguindo o nosso amado Senhor Jesus Cristo. E nós dizemos, sigo a Cristo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor. E enquanto seguimos a Cristo, falemos de Cristo, dando testemunho de Cristo, levando sua mensagem correspondente ao Êxodo do último dia. No Êxodo do último dia, seguimos a Cristo, o anjo do pacto, falamos de Cristo, o anjo do pacto, e mantemos nossa fé em Cristo, o anjo do pacto, com a fé posta em Cristo, o anjo do pacto. E assim é como chegaremos à terra prometida do novo corpo e à terra prometida do glorioso reino milenial. Cristo é nossa rocha, a mesma rocha que apareceu no deserto em duas ocasiões que representam Cristo. Agora temos a Cristo a rocha conosco, como no primeiro Êxodo e o segundo Êxodo, e agora no Êxodo do último dia. E Ele, em seu amor eterno, nos fala diretamente à nossa alma e nos revela todas essas coisas que em breve devem acontecer no Êxodo do último dia. É amor eterno que Ele expressa, manifesta para cada um de vocês e para mim também. E desde o profundo da nossa alma também, nós lhe manifestamos nosso amor ao nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amor eterno. Esse é o amor de Deus para cada um de nós.